aos Coríntios capítulo 5, versículo 7, Paulo diz assim: purificai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento, porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Diga comigo: Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Diga amém. Pode sentar, por favor. Senhor Deus, pelo Divino Espírito nós pedimos, fala com a gente, nos fazes entender o verdadeiro sentido da Páscoa e aplica a Tua palavra no nosso coração, em nome de Jesus, amém. Eu quero falar um pouquinho nesta noite sobre a Páscoa, o sinal e a mensagem. Qual é a marca da Páscoa? O que ela nos ensina? O que ela nos sinaliza? A Páscoa bíblica não é a Páscoa do coelho, é a Páscoa do cordeiro. A Páscoa bíblica não é a Páscoa do chocolate, é a Páscoa do sangue. É o momento que Jesus dá a sua vida por nós para nos resgatar. A palavra Páscoa vem de um verbo radical que significa literalmente e ao pé da letra passar além da marca, ou pular além da marca. No Êxodo capítulo de número 12, nós encontramos quando Deus institui a Páscoa na noite em que os primogênitos do Egito seriam mortos pelo juízo divino por conta da escravidão na qual os hebreus se encontravam há mais de 400 anos. E o Senhor Deus Jeová decidiu libertar o seu povo daquela escravidão, e o faraó estava insistindo em mantê-los escravos. Naquela noite o Senhor vai dar um golpe final para garantir a libertação do seu povo. Então o Senhor orienta Moisés para que Moisés oriente o povo hebreu que eles deveriam matar um cordeiro por família, e comeriam da carne assada em casa, ao molho de ervas amargas. Enquanto eles comiam da carne assada do cordeiro ao molho de ervas amargas, o anjo da morte, Êxodo 12, versículo 21, passava sobre o Egito. No versículo 29 diz que desde a casa do faraó até a casa do menor servo e até o cativo que estava na prisão, assim como o primogênito dos animais, todos morreram por causa da passagem do anjo destruidor que veio como agente do juízo divino sobre o Egito. Mas sobre a casa onde estava a marca do sangue do cordeiro não houve morte, porque o anjo destruidor passou por cima, passou além da marca, porque havia um sinal de proteção, um sinal de blindagem. E aquilo Deus estabelece sobre Israel como regra, como festa permanente, como festa perpétua para os filhos de Israel, sempre lembrando do livramento que o Senhor lhes dera quando ainda escravos no Egito. No Novo Testamento, o apóstolo Paulo faz uma alusão e ele toma a festa da Páscoa para aplicar na teologia cristã, fazendo menção de que aquele cordeiro representava Cristo. Cristo é o nosso cordeiro pascual.
E é interessante que aos Coríntios, na primeira carta, capítulo 5, versículo de número 7, o apóstolo Paulo diz que nós precisamos nos livrar do remanescente do fermento, do velho fermento, da massa velha, que corresponde na linguagem de Paulo à antiga, velha e natural corrupção da vida pecaminosa que nós praticávamos. O que Paulo está dizendo é que para nós, a Páscoa é nós eliminarmos da nossa vida todo resquício da vida velha, todo resquício da vida antiga, de modo que Paulo diz aos Coríntios que para os judeus a Páscoa é uma festa anual, para os cristãos a Páscoa é uma festa permanente, contínua e ininterrupta, porque ela aponta para uma vida de purificação, uma vida de abdicação da corrupção do pecado, para continuamente nos aproximarmos de Deus, a fim de melhor agradarmos a Deus. Ele fala disso aos Efésios, no capítulo 4, versículo 22 a 24, quando diz que nós devemos nos despir do velho homem, que se corrompe segundo o pecado e a injustiça, e nos revestirmos do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. É disto que Paulo está falando aos Coríntios aqui. Vamos entender melhor. Paulo está usando a prática da Páscoa judaica como figura de linguagem para ensinar um princípio e verdade para a igreja em Corinto. O que Paulo está dizendo é: os judeus na semana da Páscoa fazem uma varredura em toda a sua casa para descobrirem qualquer resquício de fermento em casa, porque vão iniciar a festa dos pães ázimos, que é o pão sem fermento. Então eles não eram impedidos apenas de colocar fermento no pão, eles eram impedidos de terem fermento em casa. Então o judeu na semana da Páscoa faz uma varredura em sua casa, é isso que Paulo está dizendo, e retira todo o fermento que tiver na sua casa, para que não haja presença de fermento no ambiente. Isso está claramente detalhado em Deuteronômio capítulo 16. Então Paulo está dizendo, assim como os judeus fazem uma varredura em casa para retirar qualquer resquício de fermento, nós, cuja Páscoa é Cristo, devemos fazer uma varredura em nossa vida para retirar de nós qualquer resquício da vida mundana, qualquer resquício da vida antiga. Paulo está dizendo, esta é a nossa Páscoa, esta é a Páscoa que a igreja celebra, esta é a Páscoa que a igreja pratica. Alguém me entendeu? Diga amém. Ou seja, os judeus celebram uma Páscoa cuja festa é anual. Paulo está dizendo, a igreja celebra uma Páscoa cuja festa é contínua, é ininterrupta. Os judeus procuram qualquer resquício de fermento em casa para retirarem de casa, porque vai se iniciar a festa dos pães ázimos. O cristão genuíno e verdadeiro procura qualquer resquício da sua vida mundana, do velho homem, e retira da sua vida, porque ele está numa contínua festa de celebração por Jesus. E é interessante que Paulo diz assim, a nossa Páscoa já foi sacrificada. Ou seja, qual é a minha motivação? O cordeiro que morreu por mim já foi sacrificado, ele já morreu por minha causa, ele merece que eu tome atitudes de renunciar toda a remanescência da velha massa, da velha vida, porque ele diz assim, para que sejais uma nova massa. Então Paulo está dizendo que nós estamos sendo processados, trabalhados, mas não podemos ter mistura na nossa vida, nessa massa nova, porque nós estamos celebrando a Páscoa da purificação, a Páscoa sem fermento. É interessante que a carne do cordeiro assada indicava exatamente isso, a purificação pela qual todo aquele que deveria celebrar a Páscoa haveria de passar.
As ervas amargas falam do sofrimento dos judeus no período de 430 anos de escravidão. Aponta para o sacrifício e o sofrimento de Jesus, o Cordeiro de Deus. E fala também da nossa vida, das nossas adversidades, das nossas batalhas, das lutas pelas quais passamos, para que vivamos a experiência contínua da Páscoa de Cristo em nós, livre do fermento do pecado, livres do fermento do mundanismo, livres do fermento da morte causada pelo pecado. Daí Paulo dizer, não fica pensando que coisas pequenas não afetam. Aí ele diz, porque um pouquinho de fermento leveda toda a massa. É baseado nisso que Paulo está dizendo, se livre de todo resquício da velha vida, se livre de todo resquício da sua vida pregressa, da sua vida mundana. Por quê? Porque a nossa Páscoa, Jesus, foi sacrificado. Alguém aqui pode dizer amém, glória a Deus, aleluia? Agora observe, no Salmo de número 139, versículo 23 e 24, Salmo 139, versículo 23 e 24, o salmista menciona e diz assim, sonda-me, ó Deus, conheces o meu coração, prova-me, examina os meus pensamentos, vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno. A linguagem é a mesma, é a linguagem de inspeção, é a linguagem de averiguação, é a mesma linguagem que Paulo usa aos Coríntios no capítulo 11, quando ele diz, examine-se, faça um autoexame, descubra se em sua vida existem resquícios de quem você foi. Tipo assim, eu sou crente, mas o meu braço não é. Resquícios do velho homem. Pastor, eu me converti, mas assim, pastor, eu não vou abrir mão desse hábitozinho aqui. Um cigarrinho de vez em quando, uma cachaçinha de vez em quando, uma prostituiçãozinha. Aí Paulo diz assim, se livre do fermento da velha massa, porque você é massa nova, você é nova vida, você é nova criatura, o teu passado já não te persegue, é isso que Paulo está dizendo. Só quem pode dar glória faça, aleluia. Diz aí para o seu vizinho, o teu passado não visita o teu presente. O teu passado não visita o teu presente. Isto é a Páscoa bíblica. Paulo está exortando aos irmãos coríntios, está parecendo culto de doutrina, não está não? Paulo está exortando os irmãos coríntios que eles devem se livrar da velha vida, porque o nosso Cordeiro foi morto por nós. Quando Jesus ia passando na frente de João Batista, João capítulo 1, versículo 29, João Batista diz assim aos seus discípulos, eis aí o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. João já estava apontando o Cordeiro. Interessante que os estudiosos dizem que Paulo escreve esse texto algumas semanas depois. Ele está em Corinto. Paulo passou 1 ano e 8 meses em Corinto, 1 ano e 6 meses, 18 meses ele diz em Atos 18, Lucas escreve. E dentro da análise dos estudiosos, Paulo escreve esse texto algumas semanas depois que os judeus comemoraram a Páscoa. E em Corinto havia uma comunidade judaica. Então Paulo observa que alguns irmãos de Corinto não eram irmãos corintianos, tá? Eram irmãos de Corinto. Alguns irmãos de Corinto também decidiram abdicar do pão fermentado, do pão levedado, para celebrarem a Páscoa. Paulo vai e diz para eles o seguinte: tirar o fermento de casa, mas não tirar o pecado da vida, não é celebração da Páscoa bíblica. Porque a Páscoa inicia justamente um processo da separação
daqueles que eram povo de Deus para aqueles que não eram povo de Deus. E ele deixa muito claro para os irmãos que para os judeus a Páscoa era uma festa de uma semana, tinha tempo limitado. Mas para os crentes em Jesus, a Páscoa transcende o tempo. A Páscoa vai além do tempo. Por quê? Porque a nossa Páscoa é celebrar Cristo, é celebrar a morte de Cristo, é celebrar a vida de Cristo em nosso lugar, em nosso favor, por nós. Retirando, portanto, como é que funciona a nossa celebração? Retirando todo o pecado da velha vida, assumindo uma vida de santidade, semelhante à vida de Cristo, a vida que Ele veio trazer para nós. Isto é a nossa Páscoa. Então eu repito, a Páscoa no Novo Testamento não é a Páscoa temporária, é a Páscoa permanente. A Páscoa para o crente não é a Páscoa comercial. A Páscoa comercial celebra o coelho. Nós celebramos o cordeiro. A Páscoa bíblica não celebra o chocolate, celebra o sangue que foi derramado na cruz do Calvário em nosso lugar. Vamos entender algumas coisas mais acerca do que Paulo e a Bíblia está nos ensinando, e aí nós vamos utilizar um pouco de Êxodo capítulo 12, quando Deus institui a Páscoa. Começo te lembrando, a Páscoa tinha um centro, ou a Páscoa tem um centro. Quem é a figura central da Páscoa? Jesus, o Cordeiro. Assim como um cordeiro estava sendo imolado para salvar as famílias dos hebreus, Cristo foi imolado para salvar a nossa família. Cristo foi imolado para salvar a nossa vida. E eu repito, foi Cristo, o Cordeiro de Deus. Êxodo capítulo de número 12, versículo 21, o Senhor diz: vocês vão sacrificar um cordeiro. Interessante, a ideia aqui não é apenas de imolar um cordeiro, matar um cordeiro para comer. A ideia aqui é de sacrifício, é de holocausto. O cordeiro, o ato do sacrifício do cordeiro já era um ato ritualístico, simbólico, de sacrifício e adoração. Não era como um frigorífico que abate um animal para o consumo. Aqui não. Aqui o cordeiro está sendo não abatido, ele está sendo sacrificado, ou seja, tem um aspecto espiritual muito especial nesse ato. Por quê? Porque ele simboliza Cristo. É interessante que no capítulo de número 11, o Senhor deixa muito claro que o cordeiro deveria ser perfeito, Êxodo 11. O cordeiro deveria ser sem mácula. Por que que Jesus vive 30 anos entre os homens e não exerce o seu ministério? Porque ele exerce o seu ministério ao longo de 3 anos. Observe bem, Jesus se preparou 30 anos para um ministério que durou 3 anos, que resultou em 3 horas na cruz, 3 dias no túmulo. Pensa nisso, 30 anos de preparação para 3 anos de ministério. 3 horas ele permaneceu na cruz, 3 dias ele permaneceu no túmulo. Por que isto? Porque o cordeiro tinha que ser avaliado, o cordeiro tinha que ser observado, não podia ter defeito. É por isso que em João capítulo de número 8, versículo 46, salvo engano, Jesus chama os seus acusadores e perseguidores, todos eles, e diz assim: quem dentre vós me convencerá de pecado? O que Jesus está dizendo é: apontem onde eu falhei entre vocês, descubram minha falha, meu fracasso, meu pecado, minha mancha. Jesus está dizendo: eu convivi entre vocês para deixar claro que eu sou o cordeiro inocente, imaculado e sem ruga, o cordeiro perfeito, o cordeiro aceitável a Deus, o cordeiro sem pecado. Aleluia.
O escritor da epístola aos Hebreus, do capítulo 7, versículo 26, diz que convinha-nos um sumo sacerdote inocente, santo e imaculado. E é interessante que a palavra santo que ele usa ali para se referir a Cristo não é agnos, que literalmente agnos é santo diante dos homens. A expressão que ele usa é agios, santo diante de Deus. Ser santo diante dos homens não é tão complicado. O cara vai para um mosteiro, para um convento, para um seminário, se isola da vida social, se veste de piedade. Cada vez que ele aparecer, alguém vai olhar e vai dizer assim: que exemplo de devoção. Mas o texto aqui se refere a Jesus como santo aos olhos daquele que é santo, santo aos olhos daquele que é perfeitamente santo, santo aos olhos daquele que é a própria santidade. Portanto, o centro da Páscoa é Cristo. Todo o Antigo Testamento prepara o mundo para receber Jesus. Eu vejo um bocado de gente bancando de teólogo, porque hoje em dia, antigamente todo mundo era juiz de futebol e todo mundo era político. Agora todo mundo é juiz de futebol, político e teólogo. Aí eu vejo um bocado de gente dizendo que o Antigo Testamento não serve para nós, que o Antigo Testamento é ultrapassado, é obsoleto. É um bocado de analfabeto que não sabe a letra A, querendo discutir o Antigo Testamento. Desculpa aí a minha falta de educação. Todo o Antigo Testamento aponta para o Cordeiro. Todo o Antigo Testamento aponta para Cristo. Vou dar só uma noção para você, não vou falar tudo, só uma dica. Gênesis, ele é o cordeiro que foi morto no Éden, o animal que foi sacrificado para vestir Adão e Eva. Em Êxodo, ele é o cordeiro que é morto para salvar os hebreus. Em Levítico, ele é o bode expiatório que leva os pecados para fora da cidade. Em Números, ele é a rocha ferida que traz água potável para o seu povo beber. Em Deuteronômio, ele é o profeta maior do que Moisés. Em Josué, ele é o capitão do exército do Senhor. Em Juízes, ele é o nosso juiz e legislador. Em Rute, ele é o nosso remidor. Em 1 Samuel, ele é aquele que ajuda o seu povo, ele é a pedra posta para garantir que Deus não nos abandona. Em 2 Samuel, ele é a coluna da casa do Senhor. Em 1 Reis, ele é o rei esperado. Em 2 Reis, ele é o rei desejado. Em 1 Crônicas, ele é a casa. Em 2 Crônicas, ele é a torre. Em Esdras, ele é o nosso sacerdote intercessor. Em Neemias, ele é aquele que reconstrói as muralhas da nossa vida. Em Esté, ele é o socorro que vem de outra parte. Em Jó, ele é o redentor que vive e um dia se levantará sobre a terra. Nos Salmos, ele é o nosso pastor, ele é o refúgio e fortaleza, ele é a nossa alegria. Em Provérbios, ele é a sabedoria. Em Eclesiastes, ele é o pregador. Em Cantares, ele é o rei amado. Em Isaías, ele é o maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. O Antigo Testamento aponta para o Cordeiro. O Antigo Testamento aponta para aquele que haveria de vir. Em Jeremias, ele é a raiz de Davi. Em Lamentações de Jeremias, ele é o nosso profeta lamentador. Em Ezequiel, ele é o filho do homem.
Em Daniel ele é o ancião de dias que vem caminhando sobre as nuvens. Em Oséias ele é o marido ferido. Em Joel ele é o batizador com o Espírito Santo. Em Amós ele é o profeta que saiu dos lugares desertos para profetizar aqueles que precisavam ouvir a voz do Senhor. Em Obadias ele é a justiça. Em Jonas ele é o profeta desconhecido. Em Miqueias ele é o rei que há de vir. Em Naum ele é o anunciador da justiça divina. Em Abacuque ele é o nosso avivador. Em Sofonias ele é o Senhor dos exércitos e príncipe de Deus. Em Ageu ele é a segunda casa. Em Zacarias ele é aquele que pisa no monte das oliveiras. E em Malaquias ele é o sol da justiça que nasce trazendo cura para aqueles que nele esperam. Ele é, ele está, ele vive para sempre. Ele é o Cordeiro é o centro da Páscoa. Só quem pode aplauda, dê glória, dê grito, assovie. Ele é o Cordeiro de Deus. Então a Páscoa tem um centro. O centro da Páscoa é o Cordeiro. Segundo, a Páscoa tem um sinal. Qual é o sinal da Páscoa? Não é chocolate. Eu também gosto de chocolate, nada contra. Mas a marca da Páscoa não é o chocolate, é o cordeiro, é o sangue. A marca que é posta no umbral da porta é o sangue do cordeiro. Êxodo 12, 22. Deus mandou que o sangue fosse posto no umbral da porta, e onde o anjo da morte passasse, ele pularia a marca por causa do sangue. No dia que Josué envia 2 espias a Jericó para observarem a terra, e os espias são protegidos por uma mulher que morava na muralha da cidade, e fazem com ela um pacto, e ela diz: eu vou salvar vocês, e vocês salvam a minha família. Os 2 espias disseram: temos uma aliança contigo, você vai colocar um sinal na janela, coloca um cordão de escarlate, da cor do sangue, na janela da casa, para que saibamos qual é a tua casa e quem é a tua família. Se tu não puseres o sinal na janela da casa, nós não temos o pacto contigo, nem responderemos pela tua vida. Presta atenção, onde há sinal do sangue, o pacto está estabelecido. Jesus disse assim: esse sangue é a nova aliança. A nossa Páscoa é celebrada com base no sangue de Jesus, com base no sangue que ele derramou na cruz do Calvário. João diz na primeira epístola, capítulo 1, versículo 7: se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Esse sangue é a garantia da nossa vitória. Esse sangue é a garantia da nossa salvação. Apocalipse capítulo 12, versículo 9 e 10 diz assim: exultemo-nos e alegremo-nos, porque já está preso o acusador dos nossos irmãos. Eu vou repetir porque só 2 crentes ouviram. Já está preso o acusador dos nossos irmãos, o qual lhes acusavam de dia e de noite diante de Deus. Mas eles o venceram pelo sangue do Cordeiro. Lá vai. Eles o venceram pelo sangue do Cordeiro. Eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho. Apocalipse 22, 14. Bem-aventurado aqueles que lavam as suas vestes no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade santa pelas portas. Quem está lavado pelo sangue de Jesus? Quem está coberto pelo sangue de Jesus? Dá um brado de glórias e louvor e aleluia, porque o sangue de Jesus Cristo é a nossa vitória. Diz aí para o seu vizinho: o sangue de Jesus é a nossa vitória. Terceiro, a Páscoa tem um propósito. Qual era o propósito da Páscoa? Êxodo 12, 21. O propósito da Páscoa era livramento. O Senhor estabelece o sacrifício do cordeiro, o sangue no umbral da porta,
porque o anjo da morte vai passar à meia-noite. Onde não houver a marca do sangue, o primogênito morrerá. Mas onde houver a marca do sangue, o primogênito permanecerá vivo. E logo em seguida Faraó libera os hebreus para irem a Canaã, como o Senhor estava estabelecendo. Então o propósito da Páscoa é libertação, é entender que nós fomos libertos porque o Cordeiro de Deus, o Cordeiro Pascal, deu a sua vida na cruz do Calvário para nos libertar do poder do pecado. O escritor aos Hebreus, retira o Paulo dessa frase, o escritor aos Hebreus, escrevendo o capítulo 2, versículo 14 e 15, diz assim: visto que, assim como os filhos dos homens estão sujeitos às coisas concernentes à carne e o sangue, também ele, Jesus, participou das mesmas coisas para que por meio da morte libertasse a todos aqueles que estavam presos por medo da morte, derrotando aquele que os oprimia, isto é, o diabo. A morte de Jesus na cruz é a declaração mais autêntica, mais gritante, mais permanente, mais gloriosa da nossa libertação. João 8,32, Jesus diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Aí no versículo 36 ele diz: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Romanos 6,14 diz: o pecado não terá mais domínio sobre vós, porquanto não estáis mais debaixo da lei, mas debaixo da graça. Romanos 6,18 diz: e libertos do pecado, fostes feitos servos da justiça, e tendes o vosso fruto para a santificação. Romanos capítulo 8, versículo 1, Paulo diz: portanto agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Se você pode, agradeça a Deus, porque a sentença foi quebrada, o laço foi quebrado, a força do inimigo foi quebrada, o poder que te escravizava foi neutralizado. Você é livre, cadeias quebradas, algemas quebradas, troncos quebrados, você é livre para servir a Deus. Aleluia. Celebrar a Páscoa debaixo da escravidão do pecado não faz sentido, não é Páscoa. Na verdade é pesar. Por que eu usei essa expressão? É um trocadilho. A palavra hebraica para Páscoa, a pronúncia é pesar. Mas quem celebra a Páscoa sem libertação, na verdade o sentido é pesar, angústia, aflição de alma. Mas a Páscoa celebrada em Cristo é libertação. Vou terminar. Em quarto lugar, a Páscoa tem um centro. Quem é o centro da Páscoa? Jesus, o Cordeiro. A Páscoa tem um sinal. Qual é o sinal da Páscoa? O sangue. A Páscoa tem um propósito. Qual é o propósito da Páscoa? Libertação. A Páscoa tem uma mensagem. Qual é a mensagem da Páscoa? Morte e vida. A mensagem da Páscoa é morte e vida. O Cordeiro morreu para que os hebreus ficassem vivos. Para aqueles que não quiseram atentar para a aliança, o juízo chegou. Mas o Cordeiro morto garantiu a vida daqueles que estavam debaixo da aliança. Agora deixa eu te explicar uma coisa. Não existe processo de caminhada com Deus sem morte. Não existe processo de caminhada com Deus sem morte. Jesus disse: se o grão de trigo caindo na terra não morrer, ele não frutifica. Para que eu caminhe com Deus, eu preciso passar pelo caminho da morte. Assuste seu vizinho. Diga para ele: você precisa passar pelo caminho da morte. Que isso, pastor? Você precisa passar pelo caminho da morte. Que caminho da morte, pastor? João capítulo 14, versículo 6. Todo mundo sabe de cor, pouca gente entende, mas vamos lá. Eu sou o caminho e a verdade
e a vida. Ninguém vem. Diga comigo, ninguém vem. Algumas pessoas falam, Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai. Ele não disse ninguém vai, ele disse ninguém vem. Por que ele diz ninguém vem? Porque ele está dizendo, para chegar ao Pai precisa passar por mim. Se eu tivesse agora uma planta do tabernáculo aqui na tela, eu iria destacar para você 3 itens do tabernáculo. Primeiro, quando entra no átrio, está o altar de pedra, que era o altar do holocausto. Era o altar onde o cordeiro era imolado, onde o cordeiro era sacrificado. Não tinha como entrar no santuário sem passar pelo altar de holocausto. Jesus está dizendo, ninguém chega na presença de Deus sem passar pelo meu sacrifício. Depois que o sacerdote, aqui é chamado de átrio, diga comigo, átrio. Depois que o sacerdote passava pelo átrio, o altar de holocausto, ele ia para a pia da purificação, onde ele se lavava, porque ele acabou de passar pelo processo do sacrifício do cordeiro, ia para a pia da purificação, e agora ele vai para o lugar santo, que é a tenda. Quando ele chega na tenda, ele se depara em primeiro lugar com o altar de ouro. Enquanto o altar de pedra é o altar de holocausto, o altar de ouro é o altar de incenso. É o altar onde as orações sobem à presença de Deus. Então Jesus está dizendo, altar de pedra, altar de holocausto, eu sou o caminho. Para chegar lá no final, no lugar da intimidade de Deus, você tem que passar por aqui, esse é o caminho, você tem que entender o sacrifício. Por isso que Paulo diz que quem come e bebe a ceia do Senhor indignamente come e bebe sem discernir o corpo, ou seja, quem não discerne o sacrifício está apenas comendo pão e bebendo suco. Quando você entende o sacrifício, deixa de ser apenas pão e suco e simboliza o corpo e o sangue que foi derramado por nós. Eu sou o caminho, altar de holocausto. Eu sou a verdade, altar de ouro, aqui está onde as orações sobem. De um lado o castiçal de ouro, do outro lado a mesa dos pães da preposição, que serve de alimento. Jesus está dizendo, ninguém chega aqui sem passar pelo altar do holocausto. Ninguém entra na tenda sem passar pelo sacrifício. E o sacerdote vai caminhando, à sua frente está o véu. Ele abre o véu ao sumo sacerdote e chega ao lugar santíssimo, tenda. Por isso Jesus diz, ninguém vem ao Pai, porque a tenda, a arca, era o maior símbolo material da presença de Deus. Era da arca que Deus falava com Moisés. Então Jesus está dizendo, para chegar na presença de Deus, na arca não há desvio. Não tem como entrar pela porta dos fundos, não tem porta na lateral, não tem porta larga que facilite o caminho. Se você quiser chegar no lugar da arca, se você quiser chegar no lugar da presença de Deus, você tem que passar pelo altar onde o cordeiro morre. Só depois que você passa pelo altar onde o cordeiro morre, você tem acesso ao lugar onde as orações são ouvidas. Aí sim, você tem acesso ao lugar da arca, que é o lugar da intimidade, é o lugar da presença de Deus. Por isso Jesus diz, eu sou o caminho, altar de holocausto, a verdade, altar de ouro, e a vida, lugar santíssimo, lugar da presença de Deus, onde a vida emana, onde a vida derrama, onde a vida abastece. Por isso ele diz, eu vim para que tenhais vida, e a tenham em abundância. Isso é Páscoa. Diz para o seu vizinho, alguém morreu para você estar vivo. Esse é o sentido da Páscoa. Vou terminar. Penúltimo lugar. A Páscoa tem um desígnio. Qual é o desígnio? É um memorial de celebração. A Páscoa não é para ser noite de angústia, noite de luto. É para celebrar o fato de que o cordeiro morreu. E o extraordinário, não precisamos mais matar o cordeiro como os judeus faziam no Antigo Testamento.
O escritor da Epístola aos Hebreus, no capítulo de número 10, diz que Cristo Jesus morreu de uma vez por todas. O seu sacrifício é pleno, é perfeito, é completo, é extraordinário. Porque no Antigo Testamento, o sumo sacerdote sacrificava o cordeiro. Agora, o sacerdote é o cordeiro. O cordeiro se oferece, ele morre em nosso lugar. E o extraordinário, quando a gente assiste os filmes da paixão de Cristo, nós temos a sensação que Deus colocou as mãos nas costas de Jesus e disse: você tem que ir, que se você não morrer, aquele bando de trem vai se perder tudo. Vai lá meu filho. Não. Diga comigo, ele foi, porque ele decidiu ir. Ele quis ir. Um dos versículos que eu considero mais poderosos da Bíblia é quando ele diz assim: eu dou a minha vida e tenho poder para tomá-la de volta. Vou te contar uma coisa, o que Satanás não contava, o detalhe que Satanás não contava era o detalhe da ressurreição. Satanás não contava com o detalhe da ressurreição. Eu lhe digo já sobre isso. O cordeiro foi morto, e foi morto de uma vez por todas. A Páscoa é celebração. Não precisamos mais tomar o sangue do cordeiro, comer da carne assada em ervas amargas, porque Jesus Cristo já fez o sacrifício perfeito, o sacrifício completo. Nós não celebramos a libertação debaixo do jugo de um povo, como os hebreus, mas nós celebramos a libertação de debaixo do jugo do poder das trevas, porque Satanás perdeu o poder de comandar a nossa vida. O inimigo não tem mais poder sobre nós. Mas pergunte, e o que nós celebramos? E o que nós celebramos? A Páscoa cristã, a Páscoa de Cristo, celebra o quê? Diz para o seu vizinho assim: a ressurreição. Nós celebramos a ressurreição. Ele vive, Ele está vivo. Foi na noite da Páscoa que Jesus instituiu a Santa Ceia. A diferença é que a Páscoa dos judeus é comemorada, primeiro se toma o cálice, depois se come o pão. Jesus inverte a ordem, e quando ele estabelece a ceia, ele primeiro serve o pão e depois o cálice. O que isso significa? Um novo tempo, uma nova etapa, uma nova dispensação. A dispensação da graça não é estabelecida na cruz. A dispensação da graça é estabelecida na Santa Ceia. Quando Jesus toma a ceia com os discípulos e ele inverte, ele está dizendo: passou agora a dispensação da lei, e eu estou girando a chave para abrir a porta para a dispensação da graça. Quando Jesus fez aquilo, não tinha mais volta, não dava mais para voltar atrás. O Calvário estava estabelecido e ele iria acontecer. Não adiantava Pedro interferir, porque a graça estava estabelecida. Jesus vai subir o Calvário, ele vai ser traído, ele vai ser preso, ele vai arrastar a cruz nas ruas de Jerusalém. Ele vai ao Gólgota, vai deitar-se sobre o madeiro, suas mãos e pés serão cravados. Ele vai ser levantado. Mas presta atenção. Todas as profecias e ritos do Antigo Testamento falam da morte do Cordeiro, mas não existe nenhuma menção direta à ressurreição de Jesus. Daniel fala: muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, mas não é uma menção direta, ele fala de uma menção geral, faz uma menção geral. Ah, pastor, mas Davi diz: não deixará que a minha alma seja mantida no Sheol. Davi estava falando dele, da sua confiança em Deus. Ainda que Pedro tenha aplicado isso como profecia messiânica, depois da ressurreição. Antes da ressurreição não há nenhuma menção direta da ressurreição de Jesus no Antigo Testamento. Por que isso?
Porque esse é o detalhe do plano divino. Essa é a surpresa que Satanás não esperava. Satanás imaginou assim: eu acabo com ele, e outra vez eu firo o plano do Criador da redenção da humanidade. Basta matar o cordeiro. Então todo o foco do diabo é em matar Jesus, é em destruir Jesus, porque a nossa justificação, a nossa salvação está na sua morte, a nossa redenção está na sua morte, mas a nossa justificação está na sua vida. Se Jesus morre e não ressuscita, nós não teríamos intercessor. Se Jesus morre e não ressuscita, nós não teríamos advogado. Se Jesus morre e não ressuscita, nós não teríamos sacerdote. Se Jesus morre e não ressuscita, nós não teríamos alguém diante de Deus. Então Satanás diz: dá um jeito, mata ele. Matou, ele morreu. Está no sepulcro. Mas ao terceiro dia chega alguém com aparência de relâmpago e empurra a pedra e abre o sepulcro. João 20. Agora é imaginação minha. Eu imagino que o anjo que empurrou a pedra chegou perto dele e disse assim: Senhor, está cumprido, já pode levantar. Aí ele levanta e diz: é-me dado todo o poder nos céus e na terra. Eu sou aquele que fui morto, mas estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho nas mãos as chaves da morte e do inferno. A ressurreição é um plano que Deus manteve em sigilo, porque é na ressurreição de Jesus que a nossa Páscoa se justifica. Lá vai, ele morreu, mas não permaneceu na sepultura. Ele quebrou as cadeias da morte e se levantou com poder e glória, e está sentado à direita de Deus. Se levante aplaudindo, dando glória, dando gritos, porque o Cordeiro está vivo. Jesus está vivo. Ao terceiro dia ele ressuscitou. Diz aí para o vizinho: o Cordeiro está vivo. Com certeza Satanás não imaginou. Agora imagine que entre a morte e a ressurreição, a Bíblia diz, ele desceu às partes mais baixas da terra. O inferno está celebrando. Morreu. A terra tremeu, mas está morto. O sol escureceu, mas está morto. O poderoso se levantou do seu trono, Salmo 18. Quando Jesus morre, Deus, o Pai, não permanece sentado. Ele se levanta. O Salmo 18 diz, eu vou usar uma linguagem humana, até porque eu não consigo usar uma divina. É como se Deus fizesse assim, ó. É o seu filho que está morto. Aí o texto diz, das suas narinas saíram fogo, e das suas entranhas saiu fogo destruidor. E ele montou num querubim. Quem são os querubins? São anjos que estão ao redor do trono de Deus. Eles não saem de lá. São guardiães dos oráculos de Deus. É só ler Ezequiel capítulo 1, Apocalipse capítulo 4. Os querubins vivem diante do trono, ao redor do trono. Eles passam pelo trono, eles atravessam o trono, eles vão e voltam, eles sobem e descem. E o Senhor chama um querubim, e ele monta num querubim. O céu ficou pequeno para o Criador quando Cristo morreu, e ele parte ao redor do universo, voa sobre as asas do vento. É por isso que o sol escurece, porque quando o Criador passa, o sol faz continência e se inclina. Quando ele fecha o círculo, a terra não suporta e treme.
O inferno viu tudo isso, e eu imagino Satanás dizendo: pode fazer o barulho que for, mas está morto. Matei. Mas Satanás não imagina que daqui a pouco os passos do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores vão descer às partes mais baixas da terra. Ele desce no abismo. Eu imagino quando ele vai entrando pelos corredores, se é que são corredores, pelas galerias, se é que são galerias, eu não sei. Eu só sei que ele foi lá, e à medida que ele vai passando, demônios vão caindo, principados vão caindo, dominadores vão caindo. E eu imagino Jesus agora olhando para o diabo e dizendo: você é a serpente do Éden, mas eu sou a semente da mulher. A profecia diz que tua cabeça será esmagada. Jesus toma o poder da morte, ele toma o poder do inferno, pega o paraíso e sobe com o paraíso. Os corpos, espíritos, os santos do Antigo Testamento estão nele, e Jesus chega diante do Pai e diz: aqui está Abraão, Isaque, Jacó, Jeremias, todos diante do trono de Deus. E agora ele desce para ressurgir. E ele se levanta com poder e grande glória. Não há potestade, não há inferno, não há dominador que possa negar essa verdade. Jesus está vivo. Jesus está vivo. Jesus está vivo. Só quem pode pule, só quem pode dance, só quem pode vibre. Jesus está